Fala, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre os meus livros do mês de janeiro. Iniciando aí oficialmente, então, 2026, iniciando oficialmente todas as leituras do ano de 2026. Eu tô bem animada, né? Já compartilhei aí com vocês as minhas metas para esse ano. Então eu tô bem animada para esse ano. Eu espero que tenha muitas leituras incríveis. E eu vim trazer para vocês, então, tudo que foi que eu li no mês de janeiro. E também vou dar um spoilerzinho do que eu tô lendo pro mês de fevereiro. Bom, vamos lá, gente. O meu mês de janeiro começou oficialmente no dia 2. E eu iniciei o mês lendo Outsider, do Stephen King. Aqui a gente tem um livro que eu não finalizei, né? É bem importante falar isso. Não finalizei essa leitura, tá, gente? Eu tô lendo um pouquinho no Kindle. Acho que eu já tô aí numa página 200, mais ou menos. Mas eu não consegui me dedicar pro livro, tá? Ele é um livro bem grande, vamos ver aqui. 523 páginas, um calhamaço, mas eu não consegui me dedicar porque, como vocês sabem, aconteceu a minha maratona de verão, então eu li vários outros livros e acabei optando então por deixar Outsider um pouquinho mais de lado, foquei um pouco mais nos outros livros, mas estarei lendo ele no mês de fevereiro. Porém, aqui a gente tem um livro muito interessante, investigativo. Aconteceu um crime bem bizarro, tá? Uma coisa muito bárbara envolvendo uma criança, tá? O treinador, assim, uma coisa bem brutal. Realmente o crime, ele me assustou bastante. E a gente, então, tá acompanhando os investigadores aí, tentando prender a pessoa que eles acham ser responsável por esse crime. Só que eles têm provas e provas e provas de que aquela pessoa, o treinador, é o culpado. Porém, o treinador e os advogados, eles têm muitas provas de que ele estava em outro lugar, em outra cidade. Tem câmeras, ele apareceu numa entrevista com o Harlan Coben. Então, assim, adorei, né, que o King citou aqui o Harlan Coben, mas também é aquele livro, assim, como que uma pessoa consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, com provas de que ele estava nos dois lugares ao mesmo tempo, sabe? Então eu tô achando super interessante. Eu sei que ele tem uma pegada sobrenatural, então eu sei que vai ter uma conclusão sobrenatural e com certeza no final de fevereiro eu venho contar mais para vocês sobre esse livro e o que eu achei da experiência. Bom, então, começando, né, no dia 3, começou oficialmente a minha maratona. Eu comecei a minha maratona de verão lendo O Berço Vazio. Foi meu primeiro contato com esse autor aqui, Thomas Ode Helvelt, acho que é assim. Ele é o mesmo autor do livro Rex, também lançado pela Dark Side Books. E aqui a gente tem um conto de 120 páginas de terror. A gente vai conhecer uma mãe que está extremamente enlutada com a perda da sua filha e ela visivelmente está passando por vários problemas psicológicos. E a gente vai acompanhando, então, a decadência mental dela, porque cada dia ela tá pior, ela começa a ter paranoias e etc. E o marido dela, em uma tentativa de fazer ela ficar melhor, né, se sentir bem, ele acaba comprando, então, um bebê reborn pra ela. E aí vocês já imaginam que isso aqui vai ser um show de horrores. Com 120 páginas, ele consegue te entregar melancolia, suspense psicológico, terror psicológico. Ele é um livro, assim, com umas cenas bem macabras, tá? Vai chegando no final, tu vai vendo que o cerco vai se apertando, assim, e é uma situação bizarra, bizarríssima o que tá acontecendo. Para esse livro aqui, eu dei 4 estrelas. Em seguida, eu li A Garota do Lago. Dentro da minha maratona de verão, eu tinha alguns desafios. E esse aqui, eu coloquei o desafio de desencalhar o meu livro mais encalhado da estante. E era esse daqui. Esse foi o primeiro livro que eu comprei quando eu voltei a montar, né, a minha biblioteca particular. Então, ele tá aqui mais ou menos desde 2022, 2023. E eu não tinha lido. Porque todo mundo tira sarro do coitado, porque o coitado tá R$10 na Amazon, gente. Que isso? Mas eu posso falar pra vocês com muita convicção que essa foi uma das melhores leituras. Eu acho que eu já iniciei o ano muito bem. Aqui a gente vai conhecer a história da Becca, que no primeiro capítulo a gente sabe que ela foi brutalmente assassinada e violentada dentro da casa dela. E aí ela começa a contar um pouquinho da história dela pra nós, pra gente saber como que ela foi parar naquele ponto onde a gente iniciou a história. E a gente também tem uma jornalista contando
outro ponto de vista, porque ela foi mandada para a cidade da Becca para fazer ali uma reportagem e tentar entregar tudo que conseguir, todo o material que ela conseguir coletar a respeito do assassinato da Becca. Ele é um livro muito bom porque ele tem essa jogada de passado e presente, e eu me vi extremamente apegada na Becca, na história, no passado, em como que ela era, em como que ela viveu, os amores, as influências, tudo. Eu gostei muito desse livro, eu dei 4 estrelas para ele, e eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava que eu iria gostar tanto do livro que eu procrastinava para ler por conta da opinião das outras pessoas. Por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente ler e tirar as nossas próprias conclusões das histórias para ter certeza se o livro te agrada ou não. Eu li também Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Esse livro eu tinha físico, não tenho mais porque eu acabei levando ele pro sebo. Aqui a gente vai conhecer uma garota que tá indo visitar os seus sogros, né, conhecer os sogros, junto com seu namorado numa noite horrível de nevasca. E ela tá pensando em acabar com tudo, com o relacionamento, ela não quer mais estar com ele ali. Só que esse livro, ele tem muito duplo sentido, então ele se tornou uma leitura um pouquinho difícil, tem umas ceninhas ali de terror e tal, mas, gente, quando tu te dá conta que isso aqui é uma viagem, é um negócio completamente louco, tu vai ficar apavorado. Depois do livro, então, eu assisti o filme que tá disponível na Netflix, e ele é tão louco quanto o livro, tá, gente? Então eu realmente não gostei, eu dei 2 estrelas pra ele e eu acho que eu fui generosa, tá? Eu dei 2 estrelas por conta de algumas cenas que entregam bastante terror pra mim, que sou fã de terror. Mas eu realmente não gostei. O tópico do livro ali é um tópico que eu já li em outros livros, porém eu acho que aqui nesse livro ficou confuso, não foi bem desenvolvido. O filme, então, não dá, sabe? Então eu acabei já levando pro sebo e eu posso falar que foi a pior leitura do meu mês, realmente não rolou. Em seguida eu li Ponte do Medo, do Taylor Adams. Esse livro, os 2 próximos livros eu já tinha iniciado a leitura no ano passado, mas foi um momento um pouco caótico na minha vida, então eu não tinha, assim, lembranças do livro, então acabei optando por pegar os 2 livros, esse e o próximo, e fazer a leitura do zero de novo. E foi muito bom, tá? Aqui a gente vai conhecer a Lina, na Ponte do Medo. Ela é uma irmã gêmea, e a irmã gêmea dela, ela foi encontrada morta, e tudo indica que foi um suicídio. Só que a irmã da Lina, a Cambry, ela não é do tipo que iria se suicidar. A Lina tem certeza que tem algo a mais por trás, então ela sozinha começa a investigar, e ela vai atrás do policial que encontrou o corpo da Cambry, né, da irmã gêmea dela, e ela quer tirar satisfação, ela quer interrogar o policial, porque ela acha que essa história tá muito mal contada. Ele é um daqueles livros extremamente viciantes, ele se passa em um curto período de tempo ali da história, são algumas horas que eles estão em cima da ponte, é um livro cheio de confrontos, gente, conflitos, tiroteio, ele é um livro cheio de ação, repleto de ação. Então, para quem, assim como eu, gosta de um pouquinho mais de suspense psicológico, terror psicológico, não é muito o que tu encontra aqui, porque ele é um thriller, realmente um thriller extremamente acelerado, para quem gosta, assim, de um livro que vai te trazendo adrenalina durante a leitura. Esse livro aqui eu dei 3 estrelas. Depois eu li Antes que Você Saiba Meu Nome, e aqui eu já adianto para vocês que foi uma das melhores leituras que eu fiz esse ano. Aqui a gente tem um suspense dramático, onde nós vamos conhecer a Alice Lee. Ela é uma garota jovem de 18 anos que teve vários problemas na sua vida pessoal e acaba, então, indo para Nova York, começar uma vida do zero lá. No outro ponto de partidas nós temos a Ruby Jones, que é uma mulher de 36 anos que muito estável na vida, tudo muito certo, mas ela teve algumas desilusões amorosas, então ela viaja da Austrália para Nova York também para tentar encontrar um propósito na vida dela. O que acontece é que a Alice Lee, a garota de 18 anos, ela vai ser brutalmente violentada e assassinada, e vai ser a Ruby que vai encontrar o corpo dela à beira das margens do rio Hudson. Gente, esse é um livro muito, muito, muito incrível. Eu tenho uma resenha aqui no perfil, então nem vou me prolongar muito nele, tá? Dá uma olhadinha na minha resenha, que tá bem bacana. Aqui a gente vai ter um narrador pós-morte, então a Alice, ela vem desse além, desse véu, para contar para nós a história dela, como que ela viveu, até tudo que aconteceu ali na beira do rio Hudson. E a gente vai acompanhando, então, esse narrador fantasma junto com essa mulher que é a Ruby, que descobriu o corpo dela e está extremamente interessada em descobrir o que foi que aconteceu com aquela menina. Ele é um livro incrível, como eu falei para vocês, ele é um suspense dramático, então ele não é acelerado, ele não tem um thriller, ele não tem muitas reviravoltas, mas ele te entrega, assim, tantas reflexões que é incrível. Esse aqui
aqui eu dei 5 estrelas, favoritado, eu amei esse livro e repito, dá uma assistida lá na minha resenha que tem aqui no perfil falando dele. O penúltimo livro do mês foi O Acidente da Dona Freida McFadden. Depois do suspense dramático, eu senti que eu precisava, assim, de uma coisa para descansar a minha mente. E nada melhor do que Dona Freida, né? Aqui a gente sempre tem aqueles thrillers, aqueles suspenses extremamente clichês, cotidianos, é uma coisa, assim, bem tranquila. E esse livro aqui, galera, muita gente falava que ele era uma cópia barata, uma cópia da Shopee de Misery do Stephen King. E eu não sei se muitos de vocês estão cientes, mas eu li Misery em dezembro de 2025. Então, como Misery estava extremamente fresco na minha mente, eu achei que era o momento ideal para ler O Acidente e também, né, descansar um pouquinho a cabeça. E, gente, realmente, a Freida, ela bebe do suco de Misery e de Stephen King, porque esse livro aqui, ele é cheio de inspirações. E tudo que ela coloca aqui, tu sente aquele pezinho de que ela se inspirou realmente no livro Misery. Mas contra todas as probabilidades que eu achava que eu não iria gostar do livro, eu gostei, tá, gente? Eu achei que mesmo ela bebendo o suco de Misery, se inspirando ou copiando descaradamente, colocando muitas coisas iguais, gente, muito, tá? Muito igual mesmo. Eu ainda acho que mantém a característica aqui de Freida McFadden. Aqui a gente conhece a Tegan, que é uma garota de 23 anos. Ela está grávida de 8 meses. E ela teve um problema ali, porque foi um encontro, assim, de uma noite só, um cara que já era casado, um cara mais velho. Ela acabou engravidando e ela resolveu ficar com o bebê dela. Então ela tá ali desempregada, vivendo muito mal tendo para se alimentar. E aí o irmão dela convida para ela passar um tempo na casa dele para ganhar o bebê e tentar, né, se estabilizar, principalmente emocionalmente, antes de voltar a trabalhar com um bebê pequeno. Então ela resolve aceitar a oferta do irmão e ela vai fazer essa viagem de carro. Só que a questão é que tá tendo uma baita de uma nevasca, tá tudo congelado e ela acaba se acidentando no meio do caminho. Ela é socorrida então por um cara, e esse cara leva ela para casa dele, porque ele fala que tá inviável, não tem como eles irem até o hospital por conta da nevasca e das ruas fechadas de neve. Chegando na casa deles, ela descobre que ele é casado com uma mulher chamada Polly, que era uma enfermeira. Então ela dá ali os primeiros socorros para Tegan, que tá com o tornozelo quebrado. E aí ela acaba sendo colocada no porão da casa, onde tem um quarto de hospital todo montado, o que é curioso do porquê ela não ficar em outro quarto, né, no primeiro e no segundo andar da casa. Então ela descobre que estando ali naquele quarto, na verdade, não vai ser tão cedo que ela vai sair dali. Tudo parece muito estranho de ela estar ali nas mãos do Hank e da Polly. Um livro, assim, que realmente me surpreendeu, eu gostei, ele entrega o que ele se propõe a fazer. Eu li ele super rápido, em 2 dias, mas realmente não é aquele livro que tu vai criar 1000 teorias, que tu vai ser assim, uau, que livro genial, mas é uma leitura muito boa. E por último, gente, tá finalizando, eu já tô com dor de garganta, porque eu gravei vários conteúdos hoje. Então, depois desse eu vou descansar. Eu li Divórcio Perfeito, da Geneva Rose. Aqui nós temos a continuação de Casamento Perfeito. E se por acaso tu não leu Casamento Perfeito, eu me despeço de ti aqui, porque eu estarei dando spoiler do primeiro livro, porque afinal de contas é uma continuação. Então, muito obrigada. Depois que tu ler Casamento Perfeito, volta aqui. Bom, gente, aqui a gente tem a continuação direta de Casamento Perfeito. A gente sabe tudo que aconteceu na vida da Sarah, né? Esse livro aqui, ele se passa 12 anos após o primeiro livro, que é quando a Sarah tenta defender o Adam no tribunal e acaba, né, incriminando, e ele acaba indo preso pelo assassinato da amante dele. Mas se passa 1 ano e meio, mais ou menos, depois da morte do Adam. O Adam passa aí mais de 10 anos preso no corredor da morte. Então, aqui nesse livro, recentemente, o Adam foi, né, assassinado, digamos assim, no presídio. Aqui a Sarah, então, ela tá casada com o Bob, que a gente sabe que foi o cara que ajudou ela, o outro advogado, né, o cúmplice dela no primeiro livro. Eles estão casados aí há mais de 10 anos. Eles têm uma filhinha, Summer, de 9 anos. O nome da garota faz referência a Kelly Summers, que foi a mulher que a Sarah assassinou no primeiro livro. Então, né, tá tudo bem conectado. Aqui a gente vai ter vários outros personagens e a briga principal vai ser o fato de que o Bob traiu a Sarah.
Gente, ele literalmente sabe o que a mulher é capaz de fazer e ele foi lá e traiu ela. Então aqui acontece que a garota, né, que o Bob teve um caso, ela tá desaparecida e todos os holofotes estão caindo em cima do Bob porque a polícia tem ele como suspeito por conta das provas que ficaram ali no celular da garota. Depois uma outra mulher também vai desaparecer e também a culpa vai recair no Bob. E aí a gente já fica ali criando a teoria de se será que é a Sarah que tá movimentando os pauzinhos dela por trás. Porém, aqui a gente vai ter novos personagens, uma nova dupla de detetives. E eu achava, gente, que teria uma possível nova vilã aqui. Vou deixar no ar aí pra tu ler e dar a tua opinião depois. O fato é que eu gostei bastante, mas claro, sendo uma sequência, ele tem uma tendência a dar uma decaída em comparação com o primeiro livro. Então eu posso falar para vocês que sim, eu prefiro ainda o primeiro livro. Ele foi 5 estrelas, favoritado, ele foi incrível. E já aqui eu gostei bastante, mas eu dei 4 estrelas para ele, porque eu achei que ele bebeu muito da mesma fonte do primeiro livro, e aqui eu esperava que ele poderia ser um pouco mais diferente. Mais do que ele foi, sabe? Eu esperava mais coisas acontecendo, mas mesmo assim eu gostei bastante. Eu tava vendo umas resenhas meio negativas, eu tava com um pouquinho de medo, mas ele foi muito bom, foi bacana. E inclusive ele foi a nossa primeira LC do meu clube Chuviscos Literários de 2026. É isso, galera. Esses foram os meus lidos do mês de janeiro. Foram leituras muito boas, eu acho que eu li bastante graças à maratona literária, porque eu sempre fico na média aí de 4 a 5 livros e eu consegui ler 8. Bom, agora eu vou dar um spoiler do que eu estou lendo para o mês de fevereiro, tá? Eu já iniciei a leitura de Com Amor, Mamãe, que vai ser a nossa leitura coletiva do meu clube do livro no mês de fevereiro, em parceria com a Intrínseca. Já iniciei a leitura, já li umas 50, mais eu acho, umas 60 páginas, e tô gostando bastante das cartas, da história, tá sendo bem enigmático. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, eu vou iniciar Colecionador de Monstros, que também é uma LC em parceria com a Darkside lá no clube. E esse livro aqui, algumas meninas já iniciaram e falaram que gostaram muito, então assim, eu tô super animada. Pretendo iniciar hoje também. Todo Mundo Aqui Vai Morrer um Dia. Eu tô curtindo aí ler um pouquinho de drama de vez em quando e tal. E esse livro aqui, ele me chamou bastante atenção. Eu sei que ano passado eu vi muita gente no TikTok indicando e super hypando ele. E pelo que eu li na sinopse, eu gostei bastante. Então, se tudo der certo, depois eu trago aí nos lidos do mês e quem sabe até uma resenha própria pra ele. Por enquanto é isso, é um spoilerzinho. Pretendo ler ainda mais uns 3, 4 livros depois desse aqui, se tudo der certo, mas eu acho que sim, porque hoje é recém dia 2 de fevereiro e tem muito chão pela frente ainda. É isso, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não deixa de se inscrever, curtir, comentar, ativa o sininho, porque isso ajuda muito o canal. E agradeço mais uma vez por vocês estarem aqui e até o próximo vídeo. Tchau!